Krishna, Hare Krishna, bom dia. Então, estamos começando. Vamos ver. Ok. Tá tudo bem aí? Imagem, som? Fala aí se tá tudo ok. Vamos começar. Então, cantar um pouco, né, para entrar no clima. Ok. Ajorada Madhava Jabihari Ajorada Madhava Jabihari Jaya Gopi Janavalava Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Rajajana Ranjana Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Jabihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yasodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Jayurada Madhava Jabihari Jai da Prabhupada aqui, Jai Dantaraj Srimad Bhagavatam aqui, Jai Ora Premanande. Então, coisa que tá meio ruim. Deu. Ok, nenhum comentário ainda. Ah, tá aqui. Bom dia a todos, Hare Krishna, reverência. Tá tudo bem, apenas o som que parece um zumbido. Sundarangi. Continua o zumbido aí? Ah, tá, tem um zumbidinho sim. Não sei por que isso. Alguma coisa aí da
Bom, não tem o que fazer, não é daqui de externo não, é alguma coisa do aparelho aí, da transmissão, tá com esse problema. Bom, vamos. Ok, Marcos Ferrari falou que não atrapalha. Tá bom, então vamos em frente. Ok, então Srimad Bhagavatam. Vamos dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. Deixa eu ajeitar aqui. Porque mudou um pouco a coisa. Vou parar de uma. Bom, vamos. Primeiramente, prestar reverência ao Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, hoje está programado os versos. Deixa eu ver aqui. Era o verso 29, 30 e 31. Mas o devoto de ontem não leu o 28. Então ele pediu para ler o 28 também. Eu vou ler o 28 e o 29. Ele falou que podia ler só o 28 e 29. E para não ficar coisa de leitura demais. O 28 tem um significado grande. Mas vamos então ler o 28 e depois o 29 e aí a gente comenta alguma coisa. Especialmente hoje, como é véspera do aparecimento de Sr. Ramachandra, amanhã é o dia do aparecimento de Sr. Ramachandra, né? Rama Navami. Então, é o 9º dia da lua, dia que apareceu o Sr. Ramachandra. E hoje é a véspera, é o chamado Adivasa, né? O dia anterior. Na Índia já começa as glorificações, assim, no caso de Sr. Ramachandra, o Janmashtami também, de Krishna, Radhasa, sempre um dia antes já começa o festival, né? Então, hoje a gente vai comentar um pouco também sobre o Sr. Ramachandra. Mas antes vamos ler os versos. 28 e 29. Então o verso 28 é o seguinte: Savadar Vyasya Karpanyam Viviktadhyatma Darshana Vimunchatma Tanungoram Ityukto Vimumochaha. O Senhor Supremo Hari Avadárya, percebendo Asya do Senhor Brahma, Karpanya, a aflição, Vivikta, sem dúvida, Adhyatma, mentes dos outros, Darshanaha, aquele que pode ver, Vimuncha, abandona, Atmatanu, teu corpo, Goram, impuro, Iti Uktaha, assim ordenado, Vimumochaha, o Senhor Brahma o jogou fora. Então a tradução:
O Senhor, que pode ver com distinção a mente dos outros, percebeu a aflição de Brahma e lhe disse: abandona esse teu corpo impuro. Sendo assim ordenado pelo Senhor Brahma, abandonou o seu corpo. Então vamos agora ao verso seguinte. Não, assim não. Vamos ao significado primeiramente. Estou com... Deixa eu só ajeitar aqui o negócio. Bom, vamos lá. Que eu estava querendo ajeitar o mouse aqui, mas já está fraco. Então vamos aqui no... Ok. Bom, então a tradução a gente leu. Vou ler de novo. O Senhor, que pode ver com distinção a mente dos outros, percebeu a aflição de Brahma. Ele disse: abandona esse teu corpo impuro. Sendo assim ordenado pelo Senhor Brahma, ele abandonou seu corpo. Significado: o Senhor é descrito aqui pela expressão Viviktadhyatma Darshanaha. Se há alguém que possa perceber inteiramente a aflição de outrem, sem nenhuma dúvida, essa pessoa é o próprio Senhor. Se alguém está aflito e quer aliviar-se recorrendo a seu amigo, às vezes ocorre que seu amigo não alivia a quantidade de aflição que ele está sentindo. Desculpa. Ocorre que seu amigo não avalia a quantidade de aflição que ele está sentindo. Mas, para o Senhor Supremo, isso não é difícil. O Senhor Supremo, como Paramatma, está sentado dentro do coração de cada entidade viva, e ele percebe diretamente as causas exatas das aflições. Na Bhagavad Gita, o Senhor diz: Sarvasya Chaham Vridi Sanivistaha. Sarvasya Chaham Vridi Sanivisto, né, no verso, mas quando separa, Sanivistaha. Eu estou sentado no coração de todos, e por minha causa ocorrem a lembrança e o esquecimento. Então ele está Sarvasya Chaham Vridi Sanivista. Ele está no Vridi, no coração de todos. Por minha causa ocorre a lembrança e o esquecimento. Assim, sempre que alguém se rende plenamente ao Senhor Supremo, descobre que Ele está sentado dentro do seu coração. Ele pode orientar-nos sobre como livrar-nos dos perigos ou como nos aproximarmos dele. Como nos aproximarmos, ele pode orientar-nos sobre como livrar-nos dos perigos ou como nos aproximarmos dele em serviço devocional. Contudo, o Senhor mandou que Brahma abandonasse aquele seu corpo por ele ter criado o princípio demoníaco. Segundo Sridhara Swami, a constante mudança de corpos por parte de Brahma não se refere a um abandono real do corpo em si. Em vez disso, ele sugere que Brahma tenha abandonado uma mentalidade em particular.
A mente é o corpo sutil da entidade viva. Às vezes podemos estar absortos em determinado pensamento de natureza pecaminosa. Mas se abandonamos tal pensamento pecaminoso, pode-se dizer que abandonamos o corpo. Interessante, né? O corpo em si. Contudo, tá, então o pensamento. Vou ler de novo essa último parágrafo. Às vezes podemos estar absortos em determinado pensamento de natureza pecaminosa, mas se abandonamos tal pensamento pecaminoso, pode-se dizer que abandonamos o corpo, né, o corpo sutil daquele pensamento. A mente de Brahma não estava em correta ordem quando ele criou os demônios. Ela devia estar cheia de paixão, uma vez que toda a criação era apaixonada. Por isso, nasceram aqueles filhos apaixonados. Entende-se a partir daí que todo pai e toda mãe também devem ser cuidadosos ao gerar filhos. A condição mental do filho depende do estado mental de seus pais no momento em que ele é concebido. Segundo o sistema védico, portanto, observa-se o Garbhadhana Sanskara, ou a cerimônia para gerar um filho. Antes de gerar o filho, é preciso santificar a mente perplexa. Quando os pais focalizam suas mentes nos pés de lótus do Senhor, e sob tais condições o filho nasce, naturalmente surgem filhos que são bons devotos. Numa sociedade cheia de boa população assim, as mentalidades demoníacas não incomodam. Interessante, né? Então, vamos para o verso seguinte, como a pedidos da organização. Esse aqui já é um significado grande, tem muita coisa para falar, mas ele pediu para ler também o 29. Então, 29. Tankwanakcharanam bojam Madhavi Hwalalochanam Kanchikalapala Vilasat Dracula Achanarodasam. Então aquele corpo, Kwanat, titilando, com sinos de tornozelo, Charana Bojana, com pés de lótus, Mada, embriaguez, Virwala, inundados, Lochanam, com olhos, Kanchikalapa, com um cinto feito de adornos dourados, Vilasat, brilhando, do Kala, do Kula, por tecido transparente, Chana, cobertos, Rodação, tendo quadris. Tradução. O corpo abandonado por Brahma tomou a forma do crepúsculo, quando o dia e a noite se encontram, uma hora que incita a paixão, o crepúsculo. Os asuras, que são passionais por natureza, dominados como são pelo elemento de rajas, né, paixão, tomaram-no por uma donzela, cujos pés de lótus ressoavam com o tilintar dos sinos de tornozelo, cujos olhos estavam inchados de embriaguez e cujos quadris eram cobertos por tecido transparente, sobre o qual brilhava um cinto. Significado.
Assim como a madrugada é o período apropriado para o cultivo espiritual, o início da noite é o período para a paixão. Como os homens demoníacos geralmente gostam muito do gozo sexual, eles apreciam muito o momento em que a noite se aproxima. Os demônios pensaram que a aproximação do crepúsculo era uma bela mulher e puseram-se a adorá-la de várias maneiras. Imaginaram que o crepúsculo fosse uma mulher belíssima, com tornozeleiras tilintantes em seus pés, um cinto em volta dos quadris e belos seios. Assim, para sua satisfação sexual, imaginaram o aparecimento dessa bela mulher diante deles. É aqui, esses versos são assim bem esotéricos, né? Porque faz todo um monte de ligações assim imaginárias e a gente vê esse. Eu vou ler de novo os dois versos, o 28 e 29. Então aconteceu isso, né, que eu expliquei, que Devoto não leu o 28, então nós estamos lendo o 28 a pedidos da organização aí, da ISCOM Rio de Janeiro. E os versos são os seguintes. Primeiro 28, vou ler só a tradução de novo. O Senhor, que pode ver com distinção a mente dos outros, percebeu a aflição de Brahma e disse: abandona esse teu corpo impuro. Sendo assim ordenado pelo Senhor Brahma, abandonou o seu corpo. Porque ele criou, ele estava, o Senhor Brahma está executando a criação, né? E quando ele criou os demônios, o modo da paixão, esses demônios quiseram pegar ele, né? E assim, tão apaixonados, tão luxuriosos, que queriam ter relações com o Senhor Brahma, relações sexuais. Aí o Senhor Brahma ficou apavorado e o Senhor viu a aflição dele e falou: não, então abandona esse corpo, porque eles estavam interessados no corpo, né? Mas aí o verso seguinte, falando que o corpo abandonado por Brahma tomou a forma do crepúsculo. É interessante isso, né? O corpo tomou a forma do crepúsculo, porque ele estava criando tudo, né? Então esse corpo do Senhor Brahma é a própria criação. Essa coisa é bem. A gente tem que imaginar, não é um corpo comum, né? Aqui até no significado, eu vou até ler de novo o significado, porque aí explica melhor essa situação. Mas vamos ler primeiro o verso. O corpo abandonado por Brahma tomou a forma de crepúsculo quando o dia e a noite se encontram. Uma hora que incita a paixão. Os asuras, que são passionais por natureza, dominados como são pelo elemento de Rajas, tomaram-no como por uma donzela, cujos pés de lótus ressoavam com tilintar de sinos de tornozelo. Os olhos estavam inchados de embriaguez e cujos quadris eram cobertos por tecido transparente sobre o que brilhava um cinto. Então, não vou ler o significado de novo, né? Vamos
comentar um pouco aqui sobre tudo isso. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chakshumritam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Dayananda Goswami Namaha. Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namaha. Anchakalpa Tarubhesha Kripa Sindhu Eva Chapatitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namo. Jai Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasa Gaura Bhakta. Então, mais uma vez, bom dia, os que chegaram aí. Nós estamos lendo aqui os versos 29 e 30 do capítulo 20 do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Então, interessante, né? Porque aqui fala que o Sr. Brahma estava aflito, porque os demônios estavam querendo pegar ele. E aí o Sr. Vishnu percebeu a aflição dele e falou para ele: não abandona esse corpo impuro. E é interessante porque no significado aqui, Prabhupada cita, né, que Sridhara Swami, segundo Sridhara Swami, a constante mudança de corpos por parte de Brahma não se refere ao abandono real do corpo em si. Em vez disso, ele sugere que Brahma tenha abandonado a mentalidade em particular. Então, ele como estava criando, né, todo esse universo, tem essa mentalidade da paixão que ele abandonou, que o Senhor Vishnu falou para ele abandonar. Então, a mente, como a mente também é um corpo, só que sutil, a mente faz parte do corpo, mas é o corpo sutil da entidade viva. Então é como se fosse o abandono do corpo, mas do corpo sutil, dessa mentalidade, né? Então segundo Siddhara Swami, está explicando aqui no significado. Então ele continua falando: às vezes podemos estar absortos em determinado pensamento de natureza pecaminosa, mas se abandonamos tal pensamento pecaminoso, pode-se dizer que abandonamos o corpo. A mente de Brahma não estava em correta ordem quando ele criou os demônios. Ela devia estar cheia de paixão, uma vez que toda a criação era apaixonada. Por isso nasceram aqueles filhos apaixonados. E aí ele fala que a gente tem que ter muito cuidado com nossos pensamentos, né? Especialmente o pai e a mãe, quando estão tendo relações para ter um filho, que deve estar muito preocupado com o tipo de mentalidade que eles estão, porque isso vai gerar o tipo de filho. Então, o Sr. Brahma estava totalmente coberto pela paixão e acabou que nasceu entidades vivas totalmente apaixonadas, né? Totalmente encobertos pela paixão, que são os demônios. Eles estão na paixão desenfreada, né? A paixão toma conta deles, né? Eles só pensam em luxúria, em desfrutar dos sentidos, né? E para isso precisa ter prestígio, precisa ter poder, riqueza, admiração, porque aí vai ter mais desfrute, mais, né, glorificação, porque a glorificação, desfrute, é esse desejo de ser glorificado, de prestígio, isso tudo faz parte da luxúria, é um tipo de luxúria, né? Não é só luxúria, não é só em relação ao sexo, mas tudo isso é expansão da luxúria.
tem a pessoa que quer se exibir e assim. Prabhupada explica que até a pessoa que quer ter uma mansão muito esplendorosa, que chama a atenção de todo mundo, e ser glorificado, e aparecer na revista lá, a mansão que ele tem, né, e na televisão. Isso tudo é fruto da luxúria, esse desejo de ser adorado, de ser admirado. Então tem um carro que chama muita atenção e todo mundo fica babando lá, e impressionado e admirando. Isso tudo é luxúria. Esse desejo de ser admirado, isso tudo faz parte da luxúria. E os demônios têm isso, né? Eles querem ser poderosos, serem o Supremo, e que todos adoram ele, né? Como Hiranyakashipu não se conformava do filho adorar seu Vishnu, que ele tinha que adorar era ele, que ele é que é o tal, né? Que ele é o principal, que ele é o supremo. Então essa é a mentalidade demoníaca. E essas personalidades foram geradas também pelo Senhor Brahma. Ele estava com a mente muito assim envolvida por esse modo da paixão, que ele precisava lidar com o modo da paixão, porque ele estava construindo, né, estava criando. Então, o modo da paixão é responsável pela criação, né, pela criação, pela construção. O modo da bondade é pela manutenção. E o modo da escuridão, a ignorância, é pela destruição. Então, para destruir, precisa se envolver com a paixão. Por isso que Krishna ele não toca nessa natureza material, porque ele está além dos modos. Quem está aqui na natureza material, naturalmente vai ter que lidar com esses modos, não tem como. Até que a pessoa transcenda isso, mas aí já vai entrar em outra atmosfera. Mas se a pessoa quer manipular esse mundo, ou precisa manipular esse mundo, precisa lidar com a matéria, ela vai ter que lidar com os modos da natureza, porque faz parte da matéria. Então, não tem como. O que a gente tem que fazer é tentar equilibrar isso. Até o seu Brahma, você ficou em apuros aqui, quando se envolveu muito no modo da paixão. Mas ele precisava lidar com esse guna para poder criar. Então essa é a natureza desse mundo. E a gente está aqui, a gente precisa saber lidar com essas coisas. Né? Por isso que é importante entender isso. E aqui nesse caso, o seu Vishnu aconselhou ele, não, abandona esse corpo. Quer dizer, Siddhara Swami explica que abandona essa mentalidade. E aí ele abandonou, e essa mentalidade apareceu como o crepúsculo, como o pôr do sol. Aí é um sentido assim que é difícil para a gente entender como isso tudo ocorre, mas é para a gente entender como é que está impregnado, né, esse horário do pôr do sol relacionado com a paixão. Inclusive, é nesse horário que nasceram os demônios, né? Quando a Aditi quis ter filhos nesse horário, né? Com a Chapa Muni, né? Chapa Muni. E aí ele falou, no horário não é apropriado, ela insistiu e aí eles tiveram relações e aí nasceu todos os demônios. Né? Foi aí que nasceu os Daita, Edite, né? E nasceram os demônios, os Asuras.
nasceram nesse horário, no horário da paixão, por isso que eles estão tão apaixonados, é nesse horário do crepúsculo. E aí se compara, né, como que essas pessoas na paixão, quando estão assim, nessa situação irresistível, é como se eles estivessem vendo, né, uma, uma bela mulher e assim irresistível. Então eles viram o crepúsculo como uma bela mulher. E aí descreve aqui com seios incríveis, quadril e roupa transparente, toda essa cena irresistível, né? De uma bela mulher. Qualquer. No caso aqui, esses demônios eram masculinos, né? Estavam no corpo de masculino. Então é naturalmente atraído, muito, assim, de uma forma irresistível, atraído pela forma feminina, né? Pela forma da mulher. E é assim que se descreve aqui para mostrar esse ímpeto, né? Irresistível, assim, da paixão, né? Que as pessoas demoníacas têm, não conseguem controlar, né? Então é preciso controlar a paixão, né? A paixão pode ser usada como o seu Brahma usou, mas se perde o controle, aí fica complicado, né? Por isso que ele se envolveu, a mente dele se envolveu na paixão. E aí o seu Vishnu aconselhou que ele abandonasse totalmente aquela mentalidade e partisse para outra, né? Então ele teve que abandonar, ele usou aquilo ali, mas depois teve que abandonar aquela situação para voltar ao normal, né? Então essa é a situação e aqui no verso, nesse verso primeiro, no 29, aí começa o significado aqui, Prabhupada falando que o Senhor Supremo ele pode entender a nossa aflição. Aliás, é a única pessoa que pode entender a nossa aflição, é o Senhor Supremo. E até ele fala que um amigo ele pode tentar, né, aliviar a nossa aflição, mas ele não consegue avaliar a dimensão da nossa aflição. Ele nunca vai conseguir, porque ele não está no nosso coração, ele não está sentindo o que nós estamos sentindo. Mas já o Senhor Supremo, ele está no coração, ele pode avaliar exatamente o que a gente está sentindo. Por isso que a gente tem que realmente se abrigar em Krishna, né? Se abrigar no Senhor Supremo. E amanhã é um dia especial, né? Hoje a gente já pode começar a entrar nesse humor, meditar no Senhor Ramachandra, que aparece amanhã e assim mostrou a compaixão, né, do Senhor Supremo. E ele, Senhor Ramachandra, ele veio a esse mundo exatamente para cumprir com o propósito, né? O Sr. Prabhupada fala esse propósito de aniquilar os demônios e proteger os devotos, né? Que Krishna fala na Bhagavad Gita, que ele aparece, né, para proteger os devotos e aniquilar os demônios, né? Vinashaya Chaduskritam. Então, o Sr. Ramachandra
foi uma encarnação que veio bem com esse propósito, bem claro, né? E também mostrar o comportamento perfeito de, de uma pessoa civilizada, né? Uma pessoa, de um ser humano perfeito. Ele vai dar esse exemplo de como é que é o comportamento. E deixa eu ver aqui. E assim a gente pode se inspirar no Sr. Ramachandra, porque a vida dele é muito inspiradora, né? Vale a pena a gente lembrar um pouco das lições que o Sr. Ramachandra deu na sua vida, né? E inclusive Prabhupada no quinto canto do Bhagavatam, no capítulo 19, ele descreve alguma coisa sobre o Sr. Ramachandra. Deixa eu até ver aqui. Aqui eu coloquei, que é bem interessante o comentário que o Prabhupada faz sobre o Sr. Ramachandra. No resumo, eu vou ler aqui. Então, o resumo do capítulo 19 do canto 5. Ele fala: o Sr. Ramachandra é um exemplo da encarnação de Deus que advém com a missão Paritranaya Sadhunam, né? Proteger o Paritranaya Sadhunam, proteger os devotos, os sadhus, e Vinashaya Chaduskritam, né? De destruir, eliminar os demônios, os patifes, traduz isso. Então, proteger os devotos para aniquilar os canalhas, o Sr. Ramachandra mostra. Então, o Sr. Ramachandra é um exemplo da encarnação de Deus que advém com essa missão, né, de proteger os devotos e aniquilar os demônios. O Sr. Ramachandra mostra qual é o verdadeiro propósito da encarnação da Suprema Personalidade de Deus. E os devotos se valem dessa oportunidade para lhe prestar transcendental serviço amoroso. Todos devem render-se por completo ao Senhor e esquecer-se da aparente felicidade, opulência, educação materiais que nada servem para satisfazer o Senhor. O Senhor fica satisfeito somente com o processo de rendição a Ele. Então, essas opulências materiais não é isso que vai satisfazer o Senhor. Essas opulências materiais podem ser úteis, né, para a gente usar. Se a gente usa isso para satisfazer o Senhor, então elas são úteis. Mas se elas são usadas para a gente ficar mais orgulhoso, mais apaixonado, mais demoníaco, então não tem nenhum valor, né? Nem educação material, nem conhecimento, opulência, felicidade material. Nada disso serve para satisfazer o Senhor. Essas coisas em si não satisfazem o Senhor. Ele já tem tudo. Ele não precisa de nada disso. Não é isso que ele está buscando. Ele está buscando a nossa companhia, o nosso amor, né? A nossa relação, a relação conosco. É isso que Krishna está interessado. Então ele fica satisfeito somente com o processo de rendição a ele. Quer dizer, a hora que a gente aceita ele como nosso abrigo. Ele pode entender a nossa aflição, né, como está no outro significado. Ninguém mais pode entender. Então a gente tem que se abrigar nele. Em última análise, esse é o nosso abrigo.
Os outros abrigos são quebra-galhos, né? Que às vezes são enviados até por Krishna, já que a gente não tem acesso a ele direto, e aí vem através de pessoas, de situações, para dar algum conforto para a gente, mas em última análise, quem vai entender mesmo a nossa aflição e vai resolver o nosso problema mais importante e mais profundo, né, que vai definitivamente nos dar satisfação e esse sentimento de plenitude, de agora estou completo, é só Krishna mesmo, é só a Suprema Personalidade de Deus. Né? No caso agora, nós estamos falando do Sr. Ramachandra, que é o seu aparecimento amanhã, e, né, e vamos já ir se ligando nesse advento do Sr. Ramachandra. Então, vamos ver aqui mais um verso desse. Eu li um pouco do resumo, né? Agora, vamos ler aqui um verso que eu separei aqui, desse mesmo capítulo 19, do canto 5. O verso 7, a tradução. Ninguém pode estabelecer amizade com o Senhor Supremo Ramachandra tomando como bases qualidades materiais, tais como nascimento em família aristocrática, beleza pessoal, eloquência, inteligência aguda, raça ou nação superiores. Nenhuma dessas qualificações realmente é garantia de amizade com o Senhor Sri Ramachandra. De outra maneira, como é possível que o Sr. Ramachandra nos aceitou como amigos, embora sejamos habitantes incivilizados da floresta, e não tenhamos nascimento nobre, nem beleza física, tampouco saibamos falar com eloquência? Isso aqui são os queridos macacos do Sr. Ramachandra, né? Que são habitantes da floresta, e ele aceitou como amigos. Como é que nós não temos nenhuma qualificação, então nós não temos nenhuma qualificação. Nenhuma dessas qualificações realmente é garantia de amizade com o Senhor Supremo, essas qualificações materiais. Então ele está correndo atrás de qualificações materiais, mas nenhuma delas é garantia de que vai agradar o Senhor Supremo. O que agrada a Deus é a nossa devoção, né? O nosso amor por Ele. Então é isso que agradou o Sr. Ramachandra. O exemplo máximo, né, desses habitantes da floresta é Hanuman, né, que era o servo fiel do Sr. Ramachandra. E o Sr. Ramachandra estava completamente satisfeito com o serviço de Hanuman. Mas ele também não desprezava o serviço de outras entidades vivas. Você vê que o Sr. Ramachandra aceitava tinha diferentes tipos de devotos, desde de seres humanos, né, como seu pai, Dasharata, como Sita, que era também grande devota dele, mas também tinha, né, tinha Lakshmana, tinha muitos seres humanos que ele se relacionou e eram grandes devotos dele, ele tinha grande amor, mas não se restringia só aos seres humanos. O amor do Sr. Ramachandra é para todos, né? Então imagina se não vai amar todos os tipos de seres humanos. Ele fala, não está restrito à educação, à raça, à beleza corpórea, porque mesmo que seja um animal, mesmo que seja um animal feio, que é considerado feio,
ele está vendo o coração, né? O sentimento e a devoção daquela entidade viva. Ele quer esse relacionamento amoroso. A gente vê que ele também tinha Jataio, que era um abutre, né? Um urubu, né? Não era exatamente um abutre, né? É um urubu mais avantajado. É um tipo de. O urubu é um tipo de abutre, né? Mas é esse tipo de animal que come carniça e coisa assim, quer dizer, é um animal que não é muito glorificado. E mesmo assim, Soramachanda aceitou ele, assim, de todo o coração, e quando Jatayu morreu tentando proteger Sita, que o Soramachanda viu ele morto lá, ele abraçou Jatayu e ele falou que ele sofreu tanto com a morte de Jatayu quanto quando morreu seu pai, Dasharata, quando ele soube da morte de Dasharata. E aí ele executou toda a cerimônia fúnebre de Jatayu, que era um abutre, que estava no corpo de abutre, né? E assim, com todo o respeito e, e amor por aquela personalidade que deu a vida tentando salvar Sita, né, a amada Sita de Ramachandra. E assim Ramachandra deu muitos exemplos, né, de um ser humano perfeito, amoroso, que não faz distinção entre animais, seres humanos, raça, cor, é, credo, partido político. Imagina, a gente faz distinção de todas as bobagens e o Sarmatiano ele está vendo o coração da entidade viva, o sentimento da entidade viva, e a gente está aí brigando por causa de coisas externas, né? Criando conflitos. Até dentro de comunidades devotas existem, né, esses conflitos e separações e grupos que se afinam, brigam com outro grupo que tem outras afinidades e outros conceitos e, e outros desejos e outras opiniões, e aí formam grupos, e aí brigam, e por causa de opiniões diferentes. Imagina, o Saramachandra não via diferença nem entre animais e seres humanos, o que dizer entre seres humanos que estão tentando ser devotos só porque têm opiniões diferentes, estão brigando. Então a gente vê como a gente está distante, né, de realmente estar na categoria de devoto. A gente tem o carimbo, né, de devoto, mas a gente ser um devoto mesmo, a gente está muito distante, tem que ainda purificar muito o nosso coração. E o Sr. Ramachandra pode ajudar, porque ele deu um exemplo assim perfeito, né, de amor, de dedicação e de conduta também. Você vê que ele, Prabhupada, nesse capítulo 19 do canto 5 que eu estou comentando aqui, ele fala, porque fala do Sr. Ramachandra, e ele diz que das lições do Sr. Ramachandra foi exatamente mostrar o comportamento que deve ter um esposo em relação a uma esposa casta, que ele deve fazer tudo que tiver ao alcance dele para proteger a esposa, casta. Então o Sr. Ramachandra fez isso, né? Você vê que
tem muita contestação mesmo no Bhagavata, né? As personalidades perguntando, mas como que o Saramachandra, sendo a suprema personalidade de Deus, e ficou chorando por causa do apego à esposa e coisas assim aparentemente mundanas, né? Mas ele realmente incorporou esse papel e mostrou como que um marido perfeito tem que se comportar. Ele realmente tem que ter apego pela esposa, e mas ao mesmo tempo ele não pode ser dominado por aquele apego. O Ramachandra mostrou bem a coisa, por isso que é essa coisa do modo da paixão, né? Se você vai ter uma família e tem que criar filhos, você tem que ter apego. Você tem que ter apego pela esposa, tem que ter apego pelos filhos, senão você não vai ter ímpeto para trabalhar duro e manter tudo o que precisa para a criação daquelas criaturas que estão ali chegando, né? Precisa de uma estrutura material mesmo, né? Então, o Saramachandra veio e mostrou isso na vida dele, né? Mostrou como é que tem que se comportar um, um chefe de família perfeito. Olha o que aconteceu. Ah, acho que foi só aqui que parou. Tá tudo bem aí, né? Então, deixa eu passar aqui de volta. Tá, então vamos. Ih, tá na hora já. Deixa eu. Bom, então resumindo, a gente. Só finalizar o que eu estava falando do Sr. Ramachandra, ele mostrou essa coisa da proteção e desempenhou super bem esse papel, né, de proteger Sita. Ele que é o Senhor Supremo, podia, até os acharyas falam, ele podia ter criado, ele que cria milhões de citas, para que ele se preocupar com uma cita, né? Mas ele estava nessa missão, né? De mostrar como que ele deve se comportar, deve ter uma esposa só e protegê-la a todo custo. E foi isso que ele fez. Mas, em última análise, ele mostrou que ele não estava realmente apegado, ele estava executando a missão dele. E a gente tem que chegar ao final da nossa vida assim, né? Sem esse apego eterno, mas um apego necessário para o momento que a gente está vivendo, para a executar a nossa missão naquele momento. Então, depois, tanto é que depois ele, para cumprir com a outra missão dele, de rei, dar um bom exemplo para a população, tudo, ele colocou a mãe Sita na proteção do sábio Valmiki. E continuou protegida, mas ele teve que se abnegar da companhia adorável da mãe Sita, e ela também da companhia dele física, né? Mas que eles continuaram sempre juntos e espiritualmente sempre unidos, porque estavam sempre unidos em pensamento. Mãe Sita nunca rejeitou o Sr. Ramachandra, criou os filhos glorificando o Sr. Ramachandra e ouvindo as glórias do Sr. Ramachandra. Os filhos, inclusive, depois tornaram grandes recitadores do Ramayana, né? Kusha, Lava e Kusha. E aí tem toda a história, hoje não vai dar para entrar nisso, mas a gente já vai se preparando para amanhã falar sobre o Sr. Ramachandra mais detalhadamente.
E vocês estão convidados até a ouvir amanhã de manhã. Vamos ver se vamos transmitir ao vivo aqui da Nova Gokula. Vamos falar, na aula do Bhagavata amanhã de manhã, vamos falar sobre o Sr. Ramachandra. E à noite e o Prabhu Gunesa vai falar também. Então, vamos ver aqui os comentários. Onde é que estão os comentários? Eu vou parar por aqui, já está na hora. E vamos ver se tem alguma pergunta, comentário. Eu não estou achando aqui os. Peraí. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Tecnologia. Ai, Krishna. Não tô Saiu aqui os comentários da coisa. Estou aqui nos sites. Bom, gente, desculpa, eu não estou conseguindo ver os comentários. Ah, meu Deus. As perguntas. Triste. Bom, eu vou encerrar então. Nem sei se eu vou conseguir encerrar. Ah, tá aqui. Encerrar tá aqui. Então, muito obrigado pela atenção. Eu vou parar por aqui. Então, vamos amanhã comemorar o aparecimento do Sr. Ramachandra. Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Sri Ramachandra Navami ki Jai, Gaura Premanande, Hari Hari. Vamos encerrar.